Oi, eu sou o Dito, esse é o Abaco da Vida e neste vídeo a gente vai falar sobre a temida carta do tarô, a Torre. No Abaco da Vida ela é chamada de Maloca Urge Ruir e vem representando a guerra. Ela se relaciona lá na Cabala com a Sefira de número 5, Geburá, que significa severidade, e também se relaciona com o planeta Marte. A gente também vai falar aqui sobre o 11 de setembro, aquele ataque que aconteceu no World Trade Center, que deixou milhares de mortos quando 2 aviões se chocaram com as Torres Gêmeas. A gente vai falar sobre o simbolismo do deus Horus, o deus egípcio alado, o deus guerreiro, que tem a função de destronar o impostor do trono de seu pai, o deus Osíris, que reinava lá no Egito, e aí o irmão dele, Sete, deus do caos, vem e atrapalha tudo. A gente também ainda vai passar sobre a ideia lá do panóptico do Foucault. Tudo isso relacionando com a carta da Torre, porque ela tem essa simbologia muito forte. Depois dos passarinhos cantar, a gente volta e destrincha todos esses símbolos e mais alguns outros que apareceram durante a gravação desse vídeo. Bom, teoricamente a gente deveria estar falando aqui sobre a carta da força, já que ela é a próxima carta do tarô depois da Roda da Fortuna, que foi o último vídeo aqui do canal. Só que eu fiquei com essa coisa da torre na cabeça, queria falar sobre essa carta, e eu acredito que tenha ficado no meu subconsciente essa imagem da carta da força, que é mais antiga, quando o tarô ainda não tinha essa relação com a astrologia. A gente pode ver aí na imagem que essa personagem feminina, ela está do lado de uma coluna, né, de uma torre que está rachada ao meio, e é bem semelhante à ideia da carta da torre lá do Waite, né, que tem a torre partida no meio. Na verdade, em vários tarôs, essa imagem da carta da torre tem a imagem, né, do monumento sendo partido ao meio. Então, essa imagem aí da carta da força, acho que ficou no meu subconsciente, me lembrou da carta da torre, e aí a gente vai falar sobre a carta da torre, porque é o que ela tá aqui mais presente na minha cabeça nesse momento, a energia que tá passando é ela, então vamos falar sobre essa carta de uma vez. Bom, a cor da carta vermelha vai fazer referência ao Muladhara, que é o primeiro dos chakras. É o chakra básico, é aquele que está ligado aos instintos primitivos, aos instintos de sobrevivência. Este chakra é o responsável por nos deixar em pé, por nos deixar vivos, né, e atentos, sobreviventes. É aquela coisa lá do medo também, né, que a gente está sempre em alerta para que alguma coisa aconteça, a gente saiba se defender, a gente possa ter tempo de reação. Então, quando ele está desequilibrado, a pessoa fica um pouco aterrorizada, irascível, brava, né? Ela fica com medo de fazer as coisas do mundo, porque o chakra dela não está alinhado, ela fica com resistência, ela fica temente, ela fica brava, ela fica ali desorientada, digamos assim, né? Porque o básico ela não tem, porque está desequilibrado. Bom, tem outras cartas no tarô do Abaco da Vida que também são vermelhas e também vão estar fazendo ligação com o Muladhara. Por exemplo, o Imperador, que a gente já viu aqui no canal. Essa daí é a imagem dele, né? Eu atualizei a imagem dele. Naquele primeiro vídeo ela ainda tinha uma outra imagem. Eu fui atualizando, fui mexendo lá nas ferramentas da inteligência artificial, já cheguei nessa imagem que eu gosto muito mais agora para representar ele. Se você quiser conferir o significado geral do Imperador, o link está aqui em cima para você conferir aquele primeiro vídeo lá do canal, bem inicial, né? Mas que já vai falando sobre o significado dessa carta. Então vamos chegar aqui numa terceira parte do vídeo, a gente vai falar sobre Horus, o deus egípcio guerreiro alado, o deus falcão. Horus, ele tem a função lá de destronar o impostor do trono de seu pai, que é Sete, o deus do caos. A gente vai contar aqui rapidinho essa mística da história de Horus, Sete e Osíris, e a gente prossegue aqui no sentido da nossa carta, porque ele tem tudo a ver com esse arcano. Sete tinha inveja de Osíris, que reinava no Egito. Ele era muito bom com agricultura, com vegetação, então ele era muito cultuado pelo povo egípcio, pelas dinastias lá egípcias, né? Porque ele era um ótimo rei, ele provia muitas coisas para os seus súditos. Então Sete queria o lugar de Osíris. E o que ele faz? Decide matar o irmão. Ele realiza lá um jantar, ele faz um sarcófago exatamente do tamanho de Osíris e mata Osíris dizendo que vai presenteá-lo, né, com aquele sarcófago. Ele diz assim, na verdade: quem couber dentro deste sarcófago será presenteado com ele. E aí lá no jantar, as outras divindades todas estão lá, nenhuma cabe dentro do sarcófago, quem cabe é o próprio Osíris. E aí Sete, então, aproveitando que ele já estava dentro de um sarcófago, mata o irmão. A continuidade
continuidade dessa mística aí é bastante variada, tem diversas histórias, tem para todos os lados, mas o importante aqui é que Ísis, a rainha da magia, a deusa da magia, ela consegue reaver o corpo do marido morto e traz ele de volta à vida dos mortos. Então, o Osíris fica sendo representado como deus dos mortos, já que ele foi renascido por Ísis. Ele fica com essa cor esverdeada, né, no tom de pele dele para representar que ele já morreu. Após ele ter sido renascido pela mulher Ísis, né, pela deusa Ísis, Ísis se engravida de Osíris e tem o nascimento de Horus, que ele tem a função de quê? De ir lá combater Sete, que estava usurpando o trono de Osíris, já que ele estava morto. Aí aqui nessa parte da história a gente sabe que Osíris estava lá comandando o mundo dos mortos, né? A gente viu que ele ficou com a cor verde, e no mundo dos vivos quem estava comandando era o Sete, que destronou o Osíris por conta lá da inveja dele. E aí então Horus tem essa missão de destronar Sete, né? Então Horus é um deus guerreiro, e ele vai fazer isso durante a vida dele toda, ele vai aprender a lutar, ele vai aprender a ser forte. Um deus falcão dos céus, alado, muito poderoso, e ele faz diversas batalhas contra Sete. Numa delas ele inclusive perde um dos seus olhos, o olho esquerdo, e aí ele vai representar isso daí no olho dele de Horus, que é um desses símbolos de talismã mais poderosos do Egito. Bom, este olho de Horus tem essa representação toda aí sobre o olho que tudo vê e sobre um olho espiritual, porque ele representa o olho da lua, e o olho que continua vivo de Horus é o olho do sol, o olho da matéria. E aí, nesse sentido, então, Horus passa a ter superpoderes com este olho, né? De ver o outro mundo, de ver o mundo imaterial. Com a visão deste mundo imaterial, com a visão do mundo espiritual, consegue forças suficientes para derrotar Sete, e então ele passa a ser o rei de uma nova dinastia lá no Egito. Bom, é claro que a gente pulou algumas partes da história, a gente deu uma resumida, só para que vocês entendam do que a gente está falando aqui. Esse símbolo do olho de Horus é muito importante aqui para nossa carta, e era importante que a gente conhecesse mais ou menos a mística dele. Lembrando que ela existe de várias formas, em várias variações, e a gente trouxe aqui uma das variações, uma das nossas visões, a que mais combina aqui com a gente, com o nosso entendimento, e até para ser mais rápido para a gente seguir o vídeo logo. Bom, então a gente fica aí com esse símbolo do olho de Horus, o olho que tudo vê, o olho mágico de Horus, o olho espiritual ligado à lua e ao mundo imaterial. O que isso tem a ver com o nosso arcano, afinal? Ele tem tudo a ver aqui com o nosso arcano, porque ele vai falar sobre a observação, ele vai falar sobre a vigilância, ele vai falar sobre, então, aparatos de segurança, que tem tudo a ver aqui com a carta, porque a gente está falando, afinal, de uma guerra, a gente está falando aqui, afinal, de uma destruição. Essa destruição, por exemplo, a gente viu acontecer literalmente lá nos Estados Unidos, no ataque de 11 de setembro de 2001, em que alguns aviões se chocaram com as Torres Gêmeas. Esses aviões se chocaram, né, com o World Trade Center, derrubando o prédio, fazendo milhares de vítimas, e essa história ficou muito famosa, a gente ouviu por isso daí durante muitos anos. Isso daí aconteceu há 2 décadas, né, vários anos a gente ficou vendo isso nos telejornais, as consequências disso, a gente sempre lembra, né, relembra no dia 11 de setembro esses ataques que aconteceram lá. Foi um episódio muito marcante na sociedade humana. Eu acredito que talvez seja um dos fatos históricos mais relevantes dos últimos 30 anos, junto com essa pandemia que acabou de acontecer aí em 2019. Fato é que depois desse ataque de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, o assunto da segurança passou a ser, sim, muito em voga, cada vez mais forte, ganhando cada vez mais força. De lá para cá, os aparatos tecnológicos nesse sentido de segurança ganharam muitas tecnologias novas, foram ganhando cada vez mais camadas e revestimentos. Por exemplo, a gente tem senhas, a gente tem a exposição facial, né, o reconhecimento facial, a gente tem reconhecimento por voz, a gente tem reconhecimento por digitais. Tudo isso ficou até popular, a gente consegue ter acesso a isso com muita facilidade hoje num celular. Bom, a partir desse momento a segurança passou a ser assunto primordial e assunto de primeira linha, porque era muito importante que as pessoas tivessem segurança para fazer as suas atividades diárias, já que existia esse inimigo invisível que podia aparecer a qualquer momento. E aí, em nome dessa segurança, a gente coloca câmeras por todos os lados. Eu estou falando diante de uma câmera nesse momento, né, para gravar esse vídeo. Só que não só as câmeras pessoais, essas que estão nos nossos celulares e essas que a gente usa para gravar vídeos aqui pro YouTube, as câmeras estão exatamente por todos os lugares, em todas as ruas, em todos os estabelecimentos comerciais, a gente está sendo sempre filmado. É aquela plaquinha lá do sorria, você está sendo filmado. Bom, então esses aparatos tecnológicos e essas câmeras por todos os lados vão nos remeter à ideia lá do panóptico do Foucault. O Foucault falava o seguinte:
Ele falava que na nossa sociedade nós estamos sendo vigiados para sermos punidos a todo instante, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, na igreja, em todos os estabelecimentos a gente está sendo julgado pela própria sociedade e também pelo Estado, porque caso a gente desvie da retidão, caso a gente desvie ali do propósito social, a gente vai ser punido. Mas essa ideia do panóptico não começou com Foucault, começou com Jeremy Bentham, o nome dele está escrito aqui embaixo, caso vocês queiram pesquisar. E aí, esse Jeremy Bentham, ele pensou no quê? As prisões, elas teriam uma forma circular e apenas um vigilante poderia dar conta de vigiar todos esses prisioneiros. Teria-se uma torre lá no meio dessa prisão e ele ficaria no topo dessa torre, era uma construção circular, e ele ficaria lá observando todos os presidiários, todas as pessoas que estariam presas. Bom, essa teoria seria boa porque gastaria-se apenas um vigilante para tomar conta de todos os presidiários, que não conseguiriam saber se ele estava mirando a sua cela naquele momento ou não, já que era uma sala circular. Bom, então essa teoria aí era aplicada apenas às prisões, só que o Foucault ele vem falar que na verdade a gente está sendo uma sociedade panóptica, porque a gente está sendo vigiado o tempo inteiro e não só se a gente cometer crimes, a gente está sendo vigiado justamente para que a gente não cometa crimes. Então, nesse sentido, a gente está sendo vigiado quando a gente está indo lá na nossa escola, então tem o professor vigiando a gente, caso alguma coisa saia da linha, ele vai nos punir, ele vai levar para a direção. A gente está sendo punido lá no trabalho, quando a gente não atinge as metas, o nosso diretor tem a possibilidade de nos mandar embora, inclusive até por justa causa, caso alguma coisa seja realizada. Bom, mas não só essas vigilâncias acontecem, a gente também tem aqui uma vigilância virtual muito forte. A gente acabou de ver alguns anos atrás o linchamento que aconteceu com Carol Conká. A gente é também julgado pela própria sociedade. Essa punição, então, pode vir de variadas formas, ela pode vir com represália social, ela pode vir com a prisão física do sujeito, ela pode vir com restrição de direitos, ela pode vir com esse cancelamento na internet, enfim, tem diversas formas de se utilizar desse poder de vigilância, desse poder de punir da nossa sociedade panóptica. Bom, então a gente chegou nesse conceito aí, né, de que a sociedade está sendo observada, a sociedade está sendo filmada o tempo inteiro, estamos sendo vigiados para sermos punidos a qualquer momento, seja pelo Estado, seja pela própria sociedade. Então a gente está aqui numa posição do quê? De guerra constante, né, de aflição constante, porque a gente está aqui nessa posição de indivíduo que está sendo ali julgado o tempo inteiro. E isso ficou normalizado. A gente, inclusive, gosta dessa sensação porque a gente se expõe na internet, a gente coloca os nossos vídeos, a gente coloca nossas fotos e a gente está sujeito a isso, né? Foi normalizada essa questão nos últimos anos. Bom, e aí essa torre, então, do panóptico, observando tudo, vai também nos fazer referência lá em 1984, o livro de George Orwell, que tinha esse grande irmão que filmava tudo, né? Foi até, inclusive, o grande inspirador para a ideia do Big Brother, que a gente até citou rapidamente aqui, a Carol Conká. O Big Brother, ele vem da ideia lá do 1984, né, que é esse livro, porque existia esse grande irmão que era essa entidade que via tudo, né, que gravava tudo, que filmava tudo 24 horas por dia. Os chefes do Estado lá dessa sociedade, eles tinham conhecimento de tudo que se fazia lá com aqueles indivíduos. Assim como no Big Brother, teoricamente, a gente sabe de tudo que está acontecendo ali com os participantes. Então, essa ideia toda aí do panóptico, do Foucault, essa ideia toda do 1984, me lembra uma frase do Yuval Harari, lá no livro Homo Sapiens, que ele fala assim: quando a gente acha que está sendo liberto, na verdade a gente só está indo para um pátio de uma prisão ainda maior. E quer dizer que quando a gente acha que está se libertando ali do julgamento, daquela visão, daquele linchamento, na verdade, a gente está caindo num outro buraco que vai ter uma vigilância talvez um pouco mais distante, mas ainda assim vigilantes. É como se fosse ali, então, é como se fosse um labirinto. Não tem saída. Você sempre vai estar sendo observado por alguma energia superior, porque a gente não tem o controle das coisas. E essa é uma relação muito importante que a gente faz aqui com a nossa carta, porque a gente está falando de um raio de Deus que vem derrubar essa torre. E esse raio de Deus que vem derrubar essa torre, nas cartas mais clássicas, é justamente a vontade divina, a vontade espiritual dos céus, dos poderes celestiais. Eles vêm e destroem aquilo que não está enraizado, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não segue a verdadeira vontade. Então você precisa criar os seus monumentos a partir da verdadeira vontade e em comunhão com o divino, porque senão
vem o raio e corta tudo. Bom, e aí eu falei de todas essas coisas para que a gente finalmente chegue no desenho da nossa carta, porque ele tem todos esses significados, ele está representando todas essas coisas, ele é um tanque de guerras ou um avião, um caça, e a gente está dentro dele, né? A visão dele em primeira pessoa. Você está comandando este painel de controle aí que está cheio de botões, tem esses 3 painéis aí do lado, essas 3 telinhas que tem imagens dentro delas. Na frente a gente vê esse avião e muito fogo. Tá acontecendo uma guerra, tá acontecendo aquele ataque do 11 de setembro. Ela é essa a inspiração para nossa carta, né? Um avião seguindo em direção às torres e a gente seguindo esse avião dentro do nosso próprio caça. Ou a gente tem esses dois lados, ou a gente tem que destruir, né, aquele avião que está indo lá fazer isso, ou a gente tem que destruir as torres, porque sempre vão ter dois lados nas cartas do tarô. Ou a gente tem que defender a torre, ou a gente tem que atacar a torre. Bom, então aí nesse sentido de ou a gente tem que defender ou a gente tem que atacar, porque muito se fala sobre a carta da torre, que é a vontade divina, como a gente falou, vem e destrói tudo, mas ela também é a outra parte, a parte de que você tem que ser o destruidor de alguma coisa, de que você tem que ter o poder para quebrar não só os inimigos, mas aquela situação que você precisa que seja destruída para que você possa seguir em frente. A sua árvore precisa subir, continuar... que a sua árvore precisa continuar subindo, crescendo, não é verdade? Então, se a árvore está ali crescendo e existe um empecilho na frente dela, tem uma construção civil aqui que está impedindo o meu galho de subir, será que não seria o jogo eu dar uma quebradinha nessa construção? Às vezes é sobre isso, sobre a minha árvore crescer e ter que passar por cima de um prédio, por que não? Bom, então a gente chega aí nessa simbologia dos painéis eletrônicos. Nessa primeira imagem, a gente vê o monumento ábaco. O monumento ábaco, na minha vida, é muito importante, mas cada um tem seu monumento ábaco na sua própria vida. Se você chegou nessa parte aqui do vídeo, comenta aí embaixo, eu tenho um ábaco e vou defendê-lo. Qual é o seu ábaco? Inclusive, se você quiser comentar aí embaixo também, comenta e me diga qual é o seu ábaco. Todo mundo tem algo para defender, seja um objetivo, seja uma conquista, seja os bens materiais, porque tem gente que vai viver nesse sentido de defender ali a materialidade das coisas, mas cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão, e a gente tem que defender ela com unhas e dentes, a gente tem que defender ela com força, que a gente está falando dessa carta, que é uma carta sobre a força, é uma carta muito poderosa. Bom, então, vamos defender o nosso ábaco, né? No meu sentido aqui, o ábaco da vida, mas no seu sentido próprio, a sua vontade, o seu verdadeiro propósito, a sua coisa que você mais precisa no mundo. Então você tem que fazer dessa coisa o seu monumento de defesa para que ele não seja nunca atingido. Então nessa primeira telinha a gente tem o monumento ábaco, que significa isso, a nossa raiz, a nossa principal coisa que precisamos defender. Na segunda telinha, a gente já vê uma carta que eu rejeitei, e aí eu achei que tinha tudo a ver a gente trazer essa ideia da destruição das cartas que eu rejeitei da inteligência artificial para colocar a carta que a gente está vendo como um todo. Porque tinha esse espaço na carta, né? Tinha 3 telinhas aí e eles tinham imagens aleatórias que não dava nem para entender o que era. E aí foi uma das inserções que eu fiz, uma das edições que eu fiz nas nossas cartas, porque a gente já falou aqui no canal que a inteligência artificial te permite fazer isso, ela é uma ferramenta e você conduz a ferramenta. Mas o que é isso daí? Que imagem é essa? É uma nave espacial com um olho olhando para baixo? O que significa isso? Bom, esse daí então é o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, e é também o olho lá da nossa sociedade panóptica que está observando tudo. É sobre este olho que a gente está falando aqui, é ele que simboliza isso. Na ideia da carta a gente está colocando aí como um inimigo que vem de fora, que vem observando, vem dos céus, observando a sociedade de cima, mirando ela de cima para baixo, e ela é o inimigo que a gente precisa combater, né? É este inimigo aí que está tentando derrubar o nosso ábaco. Então a gente precisa contra-atacá-lo, a gente está indo fazer isso nessa carta, né? A gente está comandando o nosso caça, a gente está comandando o nosso tanque de guerra para destruir esse olho aí para cima. Ou a gente está sendo este olho que quando alguém sair da linha, a gente está vigilante aqui, a gente vai lá e puna. Quando a gente observar que alguma coisa está saindo do controle, a gente vai lá e consiga reagir com as nossas defesas. Não falei que tudo tem dois lados? Então, ou a gente precisa destruir esse olho, ou a gente é esse olho que está vigiando e punindo.
Então, a ideia desse olho é nesse sentido, né? A gente viu esse ano aí alguns OVNIs que foram abatidos lá nos Estados Unidos e a gente não tem explicação sobre isso ainda. Alguns meses depois, um dos militares lá que estavam envolvidos em algumas dessas operações nos Estados Unidos deu uma declaração num julgamento. Eu vou deixar o link para essas notícias todas lá na descrição. E ele fala que os Estados Unidos esconde muitas coisas sobre OVNIs, sobre vidas extraterrenas. Bom, eu tô falando tudo isso daí porque essa nave representada aí na nossa segunda telinha pode ter essa conotação de o alien, o inimigo que vem externo, mas ele também pode ser o inimigo que tá aqui junto com a gente, ao conhecer a sociedade como nós conhecemos. Vocês acreditam que este olho, essa nave que observa tudo de cima para baixo, necessariamente precisa ser uma civilização alienígena, extraterrestre? Aos meus olhos não parece, aos meus olhos parece que ela pode ser uma sociedade da própria Terra e não uma sociedade alienígena. Mas fica aí, a título de curiosidade, que esses OVNIs estão aparentemente por todas as partes e a gente ainda não tem ciência deles. Então, essa segunda imagem aí do nosso painel de controle significa todas essas coisas. Significa o panóptico, significa o olho de Horus, significa também o olho espiritual, a lua, a ligação do mundo espiritual, o inimigo que vem de fora, o extraterrestre, todas essas representações nesse simples olho, nessa simples imagem. Bom, então a gente andou bastante aí no significado da nossa carta e eu vou te pedir que considere nos dar um like, considere nos dar uma inscrição. É muito importante pra gente essa interação, é muito importante pra gente o like e a inscrição, porque o canal tá apenas começando. Vocês sabem que o objetivo do canal é criar uma comunidade pra gente passar a tarde jogando tarô. Eu quero jogar tarô com vocês, eu quero jogar este meu tarô com vocês, né, que eu tô apresentando aqui no Ábaco da Vida, pra gente ficar conversando no chat, trocando ideia, ver o que a carta nos revela, só que para isso eu preciso que vocês cheguem aqui no canal e fiquem. Então, curtam, compartilhem, deem like, porque é muito importante pra gente. Bom, então a gente chega aí também na terceira imagem do nosso painel de controle, e ela está representando a torre sendo atingida por um raio que vem do céu. A gente tem um tanque de guerras aí, e eu pensei que essa carta seria muito literal se fosse dessa forma. E o Ábaco da Vida não é literal, ele é subjetivo, surrealista. Eu gosto de artes surrealistas, né? A maioria das nossas imagens são inspiradas neste movimento artístico, então eu não queria que fosse algo tão assim, bati o olho e entendi. Agora aqui a gente faz um exercício de subjetividade, a gente tem o painel de controle, a gente está conduzindo esse avião caça, a gente está conduzindo esse tanque de guerras, a gente tem que atingir esse avião que está voando para lá, a gente tem o painel de controle, tem tantos botões aqui, tem tantas possibilidades, né? Eu gosto mais desse entendimento. E aí, então, fica simbolizado a torre e a guerra nessa última nessa última tela do painel de controle, porque é o que essa carta significa, né? A guerra está em andamento, a guerra está acontecendo. Ou ela vem dos céus, ou ela vem de nós mesmos, ou ela tem um inimigo aqui na própria terra, mas ela está acontecendo e a torre está sendo destruída e vai ser levada. Se não tiver firmada no chão, enraizado na verdadeira vontade, ela vai ser levada embora. E aí a sua construção, adeus, não adianta. Quando a força tem que vir, quando tem que acontecer, vai acontecer. É sobre essa força a carta da torre. E aí, gente, para finalizar essa carta, eu ainda quero trazer uma ideia aqui sobre o nome dela. Vocês sabem que o Ábaco da Vida foi criado a partir do poema A Matriz Existe, e é um poema, e ele está sempre disponível lá na Amazon, o link está sempre aqui embaixo. E aí, o verso correspondente a essa carta lá no nosso poema é Maloca urge ruir. Esse Maloca eu tirei de duas composições brasileiras que eu gosto muito. A primeira delas é a música Rata Marrata, do Sepultura, que vai falar Maloca fubanga bocada. É a parte da letra lá dessa música, é uma música do Sepultura com o Carlinhos Brown, é uma música de 1996 do álbum Roots. Este álbum todo vale a pena vocês conferirem, caso vocês não conheçam, porque ele é muito forte, ele é muito poderoso e ele tem tudo a ver aqui com a ideia do Ábaco da Vida, que é trazer a brasilidade das nossas cartas, é trazer a brasilidade nos nossos avanços aqui nesses vídeos. Maloca significa uma moradia rústica, uma moradia que é ligada aos povos originários, uma moradia mais simples. Quando o pessoal da Europa chegou aqui no Brasil destruindo tudo, eles chamavam as casas, né, dos povos originários, dos indígenas, de ocas, de malocas. Então, este álbum Roots, Bloody Roots, ele vai falar aí da maloca fubanga bocada,
Ele está trazendo essa energia cultural aí dos povos originários. E além da música do Sepultura, que vai ficar aí na descrição do vídeo, eu trouxe também a música do Adoniran Barbosa, que vai falar sobre a saudosa Maloca. Sobre essa música, eu trouxe uma versão da Negra Lee, que é muito emocionante. Ela vai ficar relacionada lá na descrição dos vídeos também. Então, eu encerro por aqui. Esse foi o 16º episódio do Abaco da Vida, que inclusive é o número dessa carta no tarô, né? O número 16, e a gente continua contando.